Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Hora de falar do Náutico, que segue no mercado em busca de reforços, pensando tanto nessa reta final de Copa do Nordeste, também do Campeonato Pernambucano, mas também visando a Série B do Campeonato Brasileiro. A necessidade hoje é de um centroavante. O Náutico perdeu peças importantes nesse setor, né? E agora precisa repor, até mesmo porque Robinho está jogando improvisado nesta função, mesmo marcando gols, o Náutico só tem a opção do Robinho. E surgiu uma informação no site Mercado do Futebol, né, que o Náutico está interessado, assim como o Sampaio Corrêa, né, buscam a contratação do atacante Rafael Lucas, 29 anos de idade, ele que é artilheiro do Campeonato Mineiro. Ele tem 6 gols marcados em 8 jogos e acabou neste final de semana se notabilizando pelos 3 gols marcados contra a URT, que o colocaram na artilharia do Campeonato Estadual de Minas Gerais. É um jogador que já vinha sendo, né, monitorado pelo Náutico desde a temporada passada, quando vestiu a camisa do Manaus. A informação ela bate com o que já foi repassado pelo empresário, o Vitor Hugo, empresário do jogador, que afirmou que o Náutico sim esteve em contato por esse atleta. E é um jogador que nas últimas temporadas, se a gente pega números do Rafael Lucas, ele que, como dito, vestiu a camisa no Manaus na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, mas se notabilizou por participações, digamos que mais antigas, né? Um centroavante que não tem essa estatura toda, 1,75 m, é um atleta que ganhou mais visibilidade e foi formado nas categorias de base do Coritiba. No Coritiba, o principal ano de Rafael Lucas foi em 2015, onde em 47 partidas ele acaba anotando 17 gols. Depois ele vai para uma rodada de empréstimos, né? Ele era ainda muito jovem, tanto antes como também depois de 2015, ele esteve sob regime de empréstimo em várias equipes. Algumas equipes antes, por exemplo, a gente traz aqui o exemplo do Paraná Clube. No Paraná Clube, a gente tem o exemplo do Mirassol, já esteve no Mirassol, jogador que foi emprestado também à equipe do Goiás. No futebol nordestino, apenas uma curta passagem com a camisa do Fortaleza, foram apenas 2 jogos, depois ele retorna, né, à equipe do Coxa. E também teve passagens por fora do país, né? Já vestiu a camisa do Jaguares de Córdoba, mas aí já foi quando ele rescindiu o contrato com o Coxa lá em 2018. Vestiu também a camisa do Inter de Lages, de Santa Catarina. Então é um atleta que tem aí várias passagens por outros clubes do futebol brasileiro, que não sendo do Nordeste, né? A única passagem do Fortaleza, como a gente acabou citando. O Náutico não é o único interessado, embora seja o que tenha um contato, digamos que mais estreito com esse jogador e com seus agentes. Tem Náutico, tem Sampaio Corrêa e tem a equipe da Tombense. Essas duas equipes também, assim como o Timbu, disputarão a Série B do Campeonato Brasileiro. E ainda tem o interesse do futebol da Armênia, como bem traz a matéria escrita pelo repórter Jean Lucas. Então, o Náutico não é o único interessado na aquisição deste jogador. Em termos de gols, de participações nesta temporada, nesse começo de 2022, ele está bem, como a gente citou. 6 gols e 1 assistência em 8 jogos disputados. Mas nem sempre foi assim. E é um jogador que em sua carreira não teve tantas partidas assim. É um jogador que se notabiliza por ser mais um reserva do que propriamente titular nas equipes por onde passa. Conseguiu ser titular no Vila Nova, conseguiu ser titular na equipe do Manaus na temporada passada, foi titular em uma boa parte, né, daquele 2015 citado pelo Coritiba, foi titular no Goiás, 30 jogos, 10 gols anotados, né, mas é um atleta que, com passagens em outros clubes, adquiriu menos de 10 partidas por ano, e isso é um dado a ser analisado. Está vivendo um bom momento, um grande momento, mas um passado recente não traz um Rafael Lucas como um goleador. E os números comprovam isso. Por exemplo, no Santo André 3 jogos apenas,
A gente está vendo também a situação dele no Coimbra de Minas, né? Temporada passada, Campeonato Mineiro, 10 jogos, 1 gol apenas marcado. Então foi um centroavante que num passado mais recente não teve aí essa fama de artilheiro, mas que nesta temporada com a camisa do Atlético de Minas, ele deve estar fazendo sim uma boa temporada, está fazendo bons jogos. Vale detalhar que essa contratação, eu não descarto a possibilidade de vinda do atleta, mas para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Atlético ele está com muitas possibilidades de classificação à semifinal do Campeonato Mineiro. Hoje ele é o vice-líder e ainda tem 2 partidas a serem feitas na primeira fase, uma contra a Caldense fora e outra contra o Vila Nova de Nova Lima em casa. Então a possibilidade do Atlético avançar é grande e isso dificulta, pelo menos neste momento, a vinda de Rafael Lucas à capital pernambucana ou acerto com uma outra equipe que esteja interessada no jogador. Então, acredito que essa contratação, o Náutico conversa com seu agente, conversa com o jogador para tê-lo na Série B, mas para a disputa de Pernambucano, para a disputa de Copa do Nordeste, aí teria que ser uma invertida interessante do Náutico, porque é um jogador que está aparecendo bem no seu campeonato estadual. Então, trata-se do nome de Rafael Lucas, ex-Coxa, ex-Goiás, ex-Vila Nova, ex-Paraná Clube, e eu quero, lógico, a opinião do torcedor do Náutico. O que vocês acham aí a respeito de Rafael Lucas, com esses poucos gols anotados ao longo da carreira? Nunca foi um grande artilheiro, mas vive um grande momento com a camisa do Atlético na disputa do campeonato lá de Minas Gerais. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!